Para este economista, mesmo com reajuste anual, o aluguel pode ser mais vantajoso, principalmente para quem não é investidor. Nesse momento, com as taxas de juros elevadas, a Caixa Econômica, que é o principal agente financiador habitacional, colocando regras que tem que dar 50% de entrada, então o custo está ficando elevado, sabe? Fica mais difícil. Eu acredito que nesse momento em específico que a gente está vivendo no país, talvez o aluguel esteja mais vantajoso do que fazer o financiamento. Tá aí, e a gente percebe que tem muita gente no aluguel, pagando aluguel, né? Aí depende de cada um, por exemplo, quando eu casei com a mulher lá em Jandaia, que essa semana, dia 19, vai fazer 26 anos que eu casei com a Daiane. Quando eu botei na cabeça que eu falei, vou casar, eu primeiro fui morar na casa do pai dela lá em Jandaia para não pagar aluguel, né, Mauro? Isso, obrigado. Morei uns par de tempo lá sem pagar aluguel. Meu sogro que se ralou com a casa lá. Mas ajeitamos a casinha também. Aí depois nós mudamos para outra casa, nós mudamos para Maringá pagando aluguel. Aí depois a gente põe na cabeça, ou melhor, a mulher põe na cabeça que nós tínhamos que comprar uma casa. E ela falou assim, você vai comprar uma casa? Aí eu fui atrás de arrumar a papelada. Elídio, gerente da Caixa, que hoje é aposentado. O Elídio me deu uma relação lá, faltou só pedir a foto da minha sogra, porque o resto ele pediu tudo, pelo amor de Deus. Mas pediu o documento da Caixa Econômica, meu pai do céu. E queria saber quantas televisões eu tinha em casa, quantas geladeiras, eu falei, é uma só. Quanta máquina de lavar roupa, é uma só. E aí foi colocando tudo lá que tinha que responder. Aí depois me liberou um crédito, eu comprei uma casa ali, no Conjunto Cidade Alta, lá na Maísa, e Deus me ajudou. E aí, graças a Deus, comprei, era para pagar em 15 anos, depois eu paguei em 7 anos, eu consegui pagar. Na metade eu consegui pagar a casa. Que aí juntou, aí eu fui baixando o valor da parcela, depois eu baixei o número de parcela e consegui pagar. E aí depois eu troquei aquela casa de Cidade Alta por uma outra casa ali no São Silvestre, onde eu moro até hoje. Então, tem muita gente que pensa assim, não, eu tenho que comprar minha casa, eu quero casar, eu quero comprar minha casa. Tem muita gente que pensa, não, é igual agora o jovem. Rapaziada, hoje você fala de, você não vai comprar um carro? Eu falo, não, vou andar de Uber. É mais barato que nós comprar o carro, nós temos que pagar IPVA, gasolina, isso. Então, aí depende de cada um. Mas muita gente está morando de aluguel. 1 a cada 5 pessoas mora de aluguel no Brasil. Essa porcentagem, que antes era de 12,3% nos anos 2000, acabou crescendo, alcançando a marca de 20,9%. Isso quer dizer que mais de 42 milhões de pessoas são inquilinas e moram nos 16 milhões e 100 mil imóveis alugados. Os dados são do Censo Demográfico 2022, divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e eles indicam uma certa tendência para esse mercado imobiliário. Afinal, hoje, alugar um imóvel está bem mais fácil. Antes a garantia era só através de fiador, avalista. Hoje nós temos outras opções, seguro-fiança, cartão, capitalização. Isso tudo facilitou e desburocratizou a locação de imóvel. A garantia ela é efetiva, ela existe, porém é mais fácil para quem quer alugar, principalmente para quem é de fora, que já tem essas outras ferramentas. E isso simplifica o processo de locação. Tradicionalmente, no Brasil, o aluguel é mais comum em áreas de alto rendimento. Por exemplo, Brasília, São Paulo e Santa Catarina são regiões que apresentam uma proporção maior de pessoas residindo em domicílios alugados. Porém, o levantamento do IBGE aponta que o aumento dos aluguéis foi em todos os cantos do país. E, geralmente, o perfil dos moradores é o mesmo. As pessoas que moram sozinhas ou as mães solo que moram com os filhos representam a maioria dos inquilinos aqui do Brasil. Mas em cidades universitárias como Maringá, é bastante comum ver jovens pagando aluguel por conta dos estudos. Também teve um aumento muito grande. Isso acompanha por 2 aspectos, na nossa opinião. Os investimentos de fora que estão acontecendo na cidade e a própria vocação da cidade. Maringá é uma cidade universitária. O aumento de oferta de cursos de graduação e pós-graduação tem sido muito grande. Isso impacta também diretamente na procura por aluguel, principalmente em dezembro e janeiro. Durante o ano todo, a gente também recebeu pessoas, não só daqui, mas pessoas de fora, querendo alugar imóveis um padrão um pouquinho melhor. Então, tem muita gente vindo trabalhar em Maringá e procurando imóvel para alocar. É natural que aconteça isso. As pessoas primeiro alugam o imóvel,
fixam e se adaptam com a cidade e depois tendem a comprar. Estou falando daquele médio alto padrão, né? Mesmo quem mora de aluguel precisa ficar atento às taxas que começam a chegar no final do ano, pois o que também aumenta é o valor da mensalidade, por conta do reajuste anual. Houve uma valorização, vou dizer assim, não um reajuste do valor dos aluguéis, principalmente do aluguel residencial em Maringá, em média de 10%. Se a gente pegar os números, por exemplo, Curitiba, um pouco mais, 11%, cidades como Brasília, 13%. Mas Maringá, ela acompanhou essa tendência de Curitiba e ficou na faixa de 10%, 11%. Por que isso? Porque houve uma procura muito maior do que a demanda. Nós tínhamos uma demanda reprimida e agora a tendência é que mais investidores coloquem imóveis para locação no mercado.